Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala aí pra mim como é que vocês estão. Já chega aqui, deixa o seu comentário, compartilha essa live, curte, comenta, compartilha, beleza? Vamos a mais essa dose diária de direção, a nossa sétima dose diária da direção. Então, hoje a nossa dose diária está lá em Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Então, essa é a dose diária de direção. E o que a gente está fazendo aqui? Recebendo essas doses para se tornar um navegante da direção. Um navegante mais forte, que ele não se abala com qualquer tempestade. E ele não ouve conselho de ímpios. E esse salmo casa muito com um dos provérbios de Salomão, que também fala que a gente tem que se cercar de conselheiros. Tem que se cercar de conselheiros. Então é muito bom a gente ter conselheiros. Ter de quem a gente possa pedir uma orientação, pedir um conselho, pedir a direção clara. Isso é muito bom a gente ter. Então, mas porém, tem um grande detalhe em um conselho. Davi, que é o salmista, fala em Salmos 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Muitas vezes o ímpio, ou aquela pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, ela vai dar um conselho baseado numa coisa que ela não está fazendo. Então, a gente que é navegante da direção, que está se tornando navegante da direção, com uma clareza, com uma direção mais clara, o que a gente tem que fazer? Pedir conselhos das pessoas que estão ombreadas com a gente, estão lado a lado com a gente, as pessoas que estão no caminho aonde a gente quer chegar, ou daquelas pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar. Mas o que acontece? Isso não é uma realidade de muitas pessoas, de receber esse conselho de pessoas que estão embriadas no caminho ou já chegaram. Por quê? As pessoas têm um vício que gostam de se meter na vida dos outros, dar um conselho. E isso está cheio por aí, nesse mundo. Você pode prestar atenção como tem muitas pessoas que estão querendo dar um conselho naquilo que não tem nenhum tipo de experiência. E eu me pergunto mesmo, como que pode isso? Como que a pessoa pode querer dar um conselho aonde não tem aquela experiência? E como diz o salmista, a pessoa que não ouve o conselho do ímpio é como uma árvore plantada à beira da água corrente. Dá frutos no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz, tudo o que ele faz, prospera. Então, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Então, quando você pede um conselho de alguém, quando você recebe um conselho realmente de alguém sábio, com experiência, você vai dar fruto no tempo certo. Faz aquilo que ele está te falando. Porque uma das coisas que estão me fazendo prosperar mais nesse caminho que eu estou seguindo é ouvir conselho de pessoas que já estão mais na minha frente. Porque muitos momentos da minha vida eu não ouvia, porque eu já achava que eu já sabia. Porque é isso que acontece na minha vida e acontece na sua vida. Você já sabe o que precisa fazer. Então, se você já sabe, só vai lá e faz. Mas o que acontece? Normalmente, o seu resultado ainda não é o mesmo daquela pessoa. Entendeu? Então, é só ver o resultado. Ver o seu resultado. Ver o resultado da pessoa que está lhe dando conselho. Qual é o resultado? Do seu jeito está dando certo? Não, ainda não está dando certo. E da outra, está dando certo? Então segue o conselho dela. Mas o que acontece? O orgulho não é muito fácil. Para a gente se despir do orgulho, se despir daquele sentimento que não é legal,
do orgulho não é fácil. Eu vou dar um exemplo para você. Eu passei algum tempo da minha vida onde eu cuidei bastante da minha saúde. Eu passei 2 anos cuidando da minha saúde. E nesse momento eu estudei muito a respeito de saúde. Então eu passei esses 2 anos estudando. E o que acontecia? Como eu fiz um curso de bioquímica, eu achava que eu já sabia das coisas. Então, eu ia no médico, o médico passava a lista de remédios e eu não seguia aquele conselho que ele estava pedindo, que ele estava me orientando a fazer. Por quê? Porque eu achava que a dose daquele remédio que ele estava me dando não era a ideal, porque eu já sabia. Então, eu não tinha um resultado. Então, como foi que eu passei a ter um resultado maior? Quando eu comecei a ouvir, quando eu comecei a colocar em prática os conselhos e as orientações das pessoas que estavam na minha frente. Então, agora, nesse meio que eu estou aqui, nesse universo da direção, nessa dose diária de direção, o que eu estou buscando fazer? Ouvir os conselhos. Ouvir os conselhos de quem está mais na minha frente. Então, se eu não fosse ouvir esses conselhos, eu não estava aqui fazendo essa dose diária de direção. Eu não tinha iniciado a minha primeira turma do Direção Interna. Eu não estava com minha outra mentoria, que é a minha mentoria de ticket médio, eu não estava fazendo essa turma. Essa minha mentoria, que se chama Mapa Interno, é 3 meses. Ela ainda está fechada. Daqui mais uns dias eu vou abrir ela. Mas se eu não fosse ouvir a orientação, eu não estava fazendo nada disso que eu estou fazendo hoje. Então esse é o meu convite para hoje, para você. Ouça o conselho de quem está ombreado com você, o conselho de quem está no caminho ou daquela pessoa que já chegou aonde você quer chegar. Ouça o conselho do salmista. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. E eu te convido também, depois você pode sair aqui da live, e fazer a leitura de Salmos 1. Vai ser bom para você. E essa é a minha dose. Sai com essa dose diária de direção, toma a sua direção e vai fazer aquilo que tem que ser feito. Tá bom? Então eu desejo para vocês uma ótima noite, uma excelente quinta-feira, que amanhã é quinta-feira, então eu desejo uma ótima quinta-feira para todos. Bora, Filipão? É isso aí, meu irmão. Bora lá. Dia 13 e dia 14, vou estar em Goiânia com o Filipão, no Método Praus. Já convido também a galera que quiser ir, ó, só entrar aqui, ó, no perfil dele, Felipe Fernandes _. Entra lá, que ele está fazendo lá, ó, tá falando a respeito do Método Praus. Eu vou estar lá, dia 13 e 14. Quem é que vai estar lá? Entra lá no perfil dele. Nesse cara aí, ó, gente boa. Bora? Isso aí, galera. Então a gente se vê amanhã, 7h07. Hoje nesse horário especial. Amanhã, 7h07, a gente se vê. Até lá. Bora pra cima. Fazer aquilo que tem que ser feito.